Pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniele, eu sou professora de matemática da Rede Cronos de ensino. Eu vou fazer com vocês a questão 145 da prova amarela de matemática. A questão 145, ela fala sobre o movimento circular de uma roda gigante. Ele fala que no ponto A, a gente tem aqui a posição de uma certa cadeira e o segmento OA, ele está paralelo ao solo. O movimento da roda gigante vai ser descrito no sentido anti-horário e juntamente te dá o gráfico de uma função. A função f, ela descreve a altura desta cadeira em função do tempo, o tempo aqui medido em radiano. E associando a imagem a esse gráfico, nós temos que achar a expressão analítica dessa função. Observe que no ponto A, se vocês pegarem o tempo igual a zero, o que nós temos é a altura dessa cadeira, ela é descrita pelo raio mais uma certa altura pequena aqui da roda gigante em relação ao solo. Você consegue ver que essa altura, que eu estou chamando de H no tempo zero, é o raio mais o x. Mas se você for pelo gráfico, você vê que no tempo zero, essa altura, ela equivale a 88 metros. Quando a cadeira dá o giro aqui no sentido anti-horário, quando ela chega nessa posição que equivale a π sobre 2 radianos, observe a altura da cadeira, raio mais x. Então, eu estou chamando de H barra, é uma nova altura, 2 raios, que é o diâmetro, mais o x. Mas quando você vai no gráfico, π sobre 2 radianos, nesse tempo, a altura da cadeira, ela atinge o seu momento máximo, a altura máxima, que equivale a 168 metros. Então, esse H barra, ele vale 168 metros. Com isso, eu relacionei aqui o R e o X, montando um sistema. Rapidamente, nós resolvemos o sistema e acabamos descobrindo que o raio da roda gigante é de 80 metros e X, essa pequena altura que ela se encontra do solo, equivale a 8 metros. Bom, mas se nós analisarmos o gráfico, a gente tem que o valor mínimo, imagine, você vem girando, a altura mínima, ela acontece nesse momento, cuja angulação é 3π sobre 2 radianos. Então, o mínimo, 3π sobre 2 radianos, a altura é exatamente nesse momento, a altura é x. E essa altura é a altura mínima. Então, eu posso afirmar que aqui no gráfico, 0π sobre 2, se considerarmos aqui, ó, a altura mínima, aqui, equivale a exatamente 8 metros e ocorre na angulação 3π sobre 2 radianos. Então, 3π sobre 2 gera a altura mínima, que é de 8 metros. Agora, a altura máxima, nitidamente você vê pelo gráfico que ela é de 168 graus e ocorre na angulação π sobre 2 radianos. Se você tem o mínimo e o máximo, você tem a imagem da função. O período da função é exatamente o comprimento de onda. Se você pegar aqui, ó, um comprimento de onda completo, que pode ser medido, uma crista completa, um vale completo, ou de crista a crista, ou de vale a vale, você vê que o comprimento de uma onda, daqui até aqui, ele equivale a 2π radianos. Então, veja, o período, por definição, ele é 2π sobre c. Quem é esse c? Eu já estou modelando a minha função. A minha função, que descreve a altura em função do tempo, ela sofre variações de um a, um coeficiente b. Eu modelei com a função seno de ct. Poderia ser seno ou cosseno. Nós estamos optando pela função seno, pois a gente quer medir uma altura. A variação é aqui na vertical, ela está associada ao eixo do seno. Esse C, ele é influenciado pelo período. O período, por definição, é 2π sobre C. E esse período, 2π sobre C, vale 2π. Com isso, a gente conclui que esse coeficiente C vale 1.
Agora, esse A e B eu consigo descobrir através da imagem, valor mínimo, valor máximo. Então, observe, esse é um intervalo onde eu tenho a imagem da minha função, que depende do A, depende do B. Mas o B está sendo multiplicado pelo seno. O seno, ele possui mínimo menos 1 e máximo 1. Se nós criarmos aqui um sistema, A mais B multiplicado por menos 1, cria um intervalo aqui de extremo A menos B. E A mais B multiplicado por 1, o outro extremo seria A mais B. Por comparação, eu tenho um outro sistema. O A menos B, ele tem que dar um mínimo 8. E o A mais B tem que dar um máximo 168. Se nós resolvermos esse sistema, observe que nós encontramos que o A é 88 e o B vale 80. Com isso, você descobriu o coeficiente A e o B. Você modelou a função A 88 mais B 80 seno de T. Observe que eu já substituí o C por 1. Com isso, o gabarito fica letra A. A expressão analítica da função é a letra A.